Aleluia, gente, que lindo, né? Que testemunho lindo, sabe? Que quando eu sonhei, né? Quando o Senhor me despertou para pensar no original, quando eu fui convidada pelo Espírito, né? A pensar no original, me lembro que foi algo muito interessante, porque tem uma cartinha aqui, ó, da Bíblia da Leia. Acho que é do filho, porque é de criança. Que ela orou por um, veio dois, né? Vocês entenderam, né? Que o marido dela, já viúvo, então já tinha uma criança que está junto. E esse é o Deus que restaura, né? Histórias de todos os lados. Mas quando eu pensei no original, eu me lembro muito bem no dia em que eu estava dormindo, assim como a Leia foi despertada. Eu fui despertada pelo Espírito com uma pergunta. E o Senhor me falou, e eu nem tenho a dimensão, eu acho que a gente ainda, como igreja, ainda não tem a dimensão da profundidade do que o Senhor quer fazer através dessa mentoria. Mas eu lembro que o Senhor perguntou para mim, você está em Gênesis 2 ou Gênesis 3? Gênesis 2 é a criação, Gênesis 3 é a queda. E a partir daí começou toda a revolução no meu coração, da reflexão na palavra de Deus, sobre o fato de que muitas vezes nós caminhamos na nossa vida a partir da culpa, a partir do pecado original, e não a partir do estado original da criação. E o Senhor então falou, eu quero que todas as mulheres, e isso não envolve, por isso que eu trago, sempre pergunto quando eu aviso do culto original, nunca a palavra no original vai ser dirigida ao seu status, ao fato de você ser casada, solteira, entende? Mas ela vai ser direcionada a você na sua identidade. E nós temos uma jornada para cruzar. Uma jornada de preconceitos, como a Gil falou aqui, né? Onde nós não nos incluímos, às vezes, no ser mulher, na cura que o Senhor tem. Uma jornada também de preconceitos contra a idade, porque normalmente quando nós falamos de culto de mulheres, as jovens acham que isso não se destina a elas, porque mulheres são as mulheres casadas. Nós somos dotadas e carregamos preconceitos e estigmas de todos os lados. E nós precisamos entender que o Senhor nos vê individualmente. A salvação é individual. Ele tem um propósito para nós, independente do nosso status. Amém? Amém? Você pode dizer amém? Deus te vê individualmente, o foco dele é sobre você. Com certeza, como consequência, ele tem a nossa família. Mas hoje, quando eu estava aqui na adoração, obrigada, Dai, por esse momento tão lindo. Quantos foram abençoados por esse tempo? Muito obrigada. Aplauda ao Senhor pela vida dela. A igreja central, não é? É pertinho aqui da gente. Essa igreja, o ministério, a adoração central, que tem abençoado. Ela foi tão pronta em estar aqui conosco, mas durante o tempo da adoração, o Senhor falou, vamos orar pelo fortalecimento das colunas. Então, antes de começar, nós temos uma palavra do Senhor maravilhosa para o teu coração. Mas eu quero pedir para você ficar em pé nesse momento, para você dar a mão para a coluna que está do teu lado. Eu quero que você se lembre novamente que você é coluna. Eu quero que você, às vezes nós ficamos tão marcadas pela nossa história, pela história talvez dos nossos maridos, de ausências, de coisas que nós queríamos viver juntos, de ideais, de romances que nós idealizamos, e com certeza o Senhor pode restaurar. Mas eu sei que na vida da Leia, pela experiência que ela teve depois de 12 anos, ela sabe o quanto ela é única diante do Senhor. E nós precisamos nos lembrar que independente da condição do nosso casamento, da nossa casa, do nosso status, o Senhor, Ele chama você lá do fundo,
do fundo da sinagoga, como fez com aquela mulher que estava encurvada. Ele nos faz cruzar todo um caminho, porque Ele chamou ela lá de trás e ela cruzou o caminho, depois de 18 anos, olhando para o chão. E ela foi liberta diante de todos. O Senhor nos chama independente da nossa condição, para podermos viver libertação com Jesus. E eu quero que você seja uma proclamadora dessa boa notícia. Eu quero que você seja uma mulher que encontra outras mulheres, que diz para elas que há esperança em Cristo Jesus, e não apenas no seu status. O Senhor quer te encontrar individualmente, e Ele quer te fazer lembrar que você é coluna. Não dá para fugir desse lugar, Ju. Nós edificamos. O Senhor nos deu a graça de edificar. Onde nós colocamos a planta dos... Por isso existe uma batalha espiritual tão grande contra a sua vida. O espírito de confusão tantas vezes tentando rondar a sua mente e tirar a tua porção. Porque você é edificadora. Você é edificadora do teu lar. Você é edificadora da igreja de Jesus. Você é edificadora no seu trabalho, onde você está. Você é zelosa, né? Tudo que nós fazemos, pode ver, o culto original é zeloso. Por quê? Porque as mulheres estão envolvidas. Tem cor, tem brilho, tem cheiro, tem alegria. Porque nós fomos chamadas pelo Senhor para isso. Então, por favor, volte ao teu estado original. Você que não fez a mentoria ainda, faça. Se engaje, saia da margem, envolva-se com a obra maior que o Senhor quer fazer através da tua vida, que é levar você a ser um instrumento de cura a outras mulheres. Tirá-las do anonimato e fazê-las lembrar que o Senhor tem um encontro com você, que você é coluna. E se você é coluna fraca, você não é. Vamos orar umas pelas outras. Levante a tua voz. Eu queria fazer uma oração em uníssono. Eu não quero conduzir, mas quero que nós possamos orar juntas. E eu quero direcionar para que você ore pela mulher que está do teu lado, à direita e à esquerda. Por favor, vamos levantar um clamor. Senhor, eu oro agora, Jesus. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Nós aguardamos. Obrigado, querido. Ah, Senhor, como é bom estar na tua casa. Nos identificar no gênero. Eu estou pedindo para você se identificar como mulher diante do Senhor, na sua identidade. Jesus, 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 Jesus. Há uma porção que é só sua. Há a porção da sua casa, mas há uma porção que é só sua, mulher. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Encontra-nos aqui. Cura os nossos preconceitos. Jesus, Jesus, encontra. Jesus, faz-nos cruzar a multidão para tocar o Senhor. Faz-nos expor os nossos traumas, os nossos fluxos de sangue, para podermos avançar e tocar as tuas vestes. Dá força para essas mulheres avançarem e tocarem Jesus, tocarem no manto. Se elas estão fracas por estarem sendo drenadas nas suas forças, eu oro na autoridade do nome de Jesus. Cruza a multidão, toca Jesus. Cruza a multidão, toca Jesus. Cruza a multidão, toca Jesus. Cruza a multidão da tua alma, dos teus preconceitos, dos limites que você estabeleceu para você,
dos limites que a religião estabeleceu a você. Cruza o caminho, cruza, toca Jesus, mulher. Você é livre, você é livre, você é livre para amar e obedecer Jesus. Ora, mãe, ele amassou. Jesus, 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 Jesus. Está liberado, Senhor, essa porção de cura que o Senhor tem para nós. Aleluia. Amém, queridas. Amém, amém. Amém. Glória a Deus. O Senhor se importa. Eu quero aproveitar, vamos nos sentar. Eu quero aproveitar e lembrar você. Alguém me ajuda aí olhando a agenda da igreja? Que eu não fiz um save the date. Mas nosso próximo culto original vai ser à tarde, final do último sábado de setembro, se eu não me engano. Você olha a agenda aí para mim? Alguém, as meninas, olha. Mas é o último final de semana de setembro. E a gente vai fazer a nossa conferência. Ela vai ser um dia só, das 2 às 9 da noite. Amém? Então, daqui 3 meses você já tem que se preparar. A gente já vai começar a fazer o Save the Date aí para você. Colocar na sua agenda essa data, onde nós vamos ficar todas essas horas juntas. E temos palavras para nos edificar, comunhão para nos edificar. A gente vai fazer na parte da tarde para a gente poder otimizar, deixar tudo mais acessível também financeiramente. Eu sei que nós vamos cumprir o propósito que o Senhor tem para nós nessas horas em que nós estivermos juntas. Amém? Eu quero lembrar você do nosso livro Casa de Vidro, um livro que nasceu ali na nossa sala, eu e Fernando conversando sobre a importância de vivermos a transparência na nossa vida, como em todas as áreas, sobre a importância de olharmos para Jesus, né? Desde o jardim. Aqui também começa no jardim. Esse livro começa no jardim, como o original começa no jardim, como nós começamos no jardim, né? E esse livro também começa no jardim, porque era algo que Deus estava falando muito fortemente conosco sobre o resgate. O livro todo, ele fala sobre verdade e transparência. E sobre o quanto nós não precisamos ter medo da verdade, né? A verdade, ela liberta. E especificamente sobre a família, né? E essa família aqui, ela não é só marido e mulher, né? Ela é a família. Família é família. Veja os preconceitos que a gente tem, né? A gente só imagina a família, o marido, a mulher, os filhinhos, né? Na verdade, família é a família que o Senhor tem nos dado, onde nós estamos inseridos. Seja os nossos filhos, seja o nosso cônjuge, seja os nossos pais. Mas eu queria animar você. E o livro do Bicudo, né, do Rafael Bicudo, Glorioso Caos, que é um livro de devocional, baseado na vida de Daniel, de como enfrentar o caos, né, debaixo da presença da palavra de Deus. E você que tem filhos jovens, leve para eles, para que eles também sejam fortalecidos, cultivando. Não é só para jovens, mas eu quero incentivar você que tem filhos, leve para eles, cultivando a presença em meio à correria da vida. Amém? E eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra para nós hoje, né? E eu quero falar, obrigada. Eu quero falar sobre um salmo. Eu quero fazer, né, viver com você a leitura do Salmo 77, e onde nós vamos permitir que o Espírito Santo modele um pouco mais da glória dele dentro de nós. Eu gosto muito de uma música, eu nunca sei qual que é cantar, mas eu sempre cito ela porque eu tive uma revelação de uma parte dela, do texto que fala sobre a glória de Deus sendo moldada em nós. Permanecer, essa aí. Dos Bravos, permanecer em te conhecer e deixar a sua
modelar-me, enfim. Então, quando nós nos expomos à palavra, nós vamos permitindo que a glória de Deus nos modele. E um modelar, você pensa que é algo bruto, às vezes sem contorno, que precisa ser amassado, quebrado, revisitado, para que a glória dele venha. Então, nós vamos nos expor à palavra nesta manhã, o Salmo 77, um salmo de Asaf, da família de Asaf, um salmo que Deus tinha me falado já, logo quando eu pensei no culto, que Ele queria que a gente trouxesse à memória situações. Ele só me dizia a palavra lembra, 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 lembra. Então, eu disse, eu preciso me lembrar de algo que eu estou esquecendo. Então, o meu objetivo nessa palavra de hoje é fazer com que você entenda que você precisa da sua memória. Nós precisamos da nossa memória para a gente poder avançar. Vocês viram que a gente colocou lá embaixo uma decoração, que é um envelope? Vocês não acharam diferente? Muito diferente, né? Mas a gente vai deixar no final do culto vários papéis e você vai entender por que canetas, para que você possa fazer registros de coisas que você precisa se lembrar. Então, nosso objetivo hoje, além de nos expor a palavra para ela moldar-nos, é poder viver a experiência de talvez nos lembrar de algumas coisas que nós esquecemos ao longo da caminhada. E nós vamos precisar da nossa memória. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga, você precisa da sua memória. O Senhor está falando. E o texto, eu quero trazer à memória o que me dá esperança. É claro que quando a gente vê esse texto, a gente lembra logo de Lamentações, capítulo 3. Nós temos muitas citações bíblicas, onde a palavra de Deus nos convida à memória. Além dos memoriais, Ele nos convida a ter memória. A própria ceia é um convite do Senhor para nos lembrarmos da cruz, para nos lembrarmos do que Ele iria viver logo em seguida. Maravilhoso. Mas quantos de nós, queridos, já oramos e buscamos a Deus de verdade, e mesmo assim, a nossa alma continua abatida? Eu quero ler esse salmo e quero convidar você a permitir que o Espírito não se incomode com a leitura. É um salmo difícil de ler. Já vou avisando. Não se incomode, mas permita que o Espírito te conduza. Amém? Vamos ler todo ele. Diz assim, clamo a Deus por socorro. Clamo, Salmo 77. Clamo a Deus por socorro. Clamo a Deus que me escute. Quando estou angustiado, eu busco o Senhor. E de noite eu estendo as mãos sem cessar. A minha alma está inconsolável. Eu lembro-te de ti, ó Deus, e suspiro. Eu começo a meditar e o meu espírito desfalece. E aqui tem uma pausa. Não me permites fechar os olhos. Tão inquieto estou que não consigo falar. Fico a pensar nos dias que se foram, nos anos há muito passados. De noite, recordo minhas canções e o meu coração medita. E o meu espírito pergunta: irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? Desapareceu para sempre o seu amor? Acabou-se a sua promessa? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Em sua ira ele refreou sua compaixão?
Mais uma pausa. E então eu pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Recordarei os feitos do Senhor. Recordarei os teus antigos milagres. Meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que realiza milagres, que mostras o teu poder entre os povos. E com o teu braço forte resgataste o teu povo, os descendentes de Jacó e José. Mais uma pausa. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram, se contorceram, os abismos estremeceram, as nuvens despejaram chuvas, ressoou nos céus o trovão, as suas flechas reluziam em todas as direções, e no redemoinho estrondou o teu trovão, os teus relâmpagos iluminaram o mundo. A terra tremeu, sacudiu-se, a tua vereda passou pelo mar, o teu caminho pelas águas poderosas, e ninguém viu as tuas pegadas. Guiaste o teu povo como rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Então nós vamos começar refletindo sobre um clamor real. Lembre-se que Asaf, ele estava aqui, olha, para o mestre da música, ao estilo de Jedutum, salmo da família de Asaf. Sem medo, Asaf escreveu sobre a sua dor e sobre as possibilidades de sair da dor. E é sobre isso que eu quero falar. É interessante porque ao lermos o Salmo, talvez a gente se esbarre, por isso eu disse que não é fácil, talvez a gente esbarre com essa ideia, será fé no coração de Asaf? Será que nós atribuímos a exposição da nossa dor diante do Senhor à falta de fé? Acredito que sim, erroneamente. Mas nós muitas vezes atribuímos a nós falta de fé. Talvez a gente leia esse salmo e diga, uau, ele não estava bem. Mas ele estava diante, né? Primeiro ele era responsável por conduzir o povo em adoração. Você já permitiu que o próprio Deus, já pensou que o próprio Deus permitiu que esse texto estivesse aqui, assim como muitos questionamentos de Jó e de Jeremias e assim sucessivamente? Já pensou? Deus não tem medo desse tipo de questionamento. Nós temos. Talvez nós não saibamos lidar com a dor, né? Mas é interessante que aqui, logo do versículo 1 ao 3, nós vamos dividir por partes. Do versículo 1 ao 3, ele está orando a dor, falando da dor. E eu chamo esse primeiro momento de um clamor real. Um clamor, o salmista aqui, ele começa gritando. Diga comigo, clamo a Deus, diga comigo. Tem um grito, tem um clamor, não é um som tão baixo. Não é aquela voz da mente, sabe, que às vezes a gente tem. Que dificuldade nós temos de clamar ao Senhor. Jeremias diz, clama-me e responder-te-ei coisas grandes e terríveis que você não sabe. Ele clama e ele diz que a alma dele está inconsolável. Ele diz que ele está tão angustiado que ele não consegue dormir. Ele está perturbado. Ao invés de dormir, ele levanta as mãos aos céus em clamor. Quantos aqui já viveram essa experiência? Eu já vivi muitas vezes. De estar deitada na minha cama, levanta a mão quem já viveu essa experiência grandona, e levantar as mãos aos céus e dizer, socorre-me, Senhor. Sim? Socorre-me, Senhor.
Foi assim que a família de Asaf, diante da situação em que eles estavam vivendo, de talvez um possível esquecimento, talvez um tempo escuro, um tempo onde as promessas não estavam tão claras, onde as coisas não estavam acontecendo como esperado. Quantas vezes você tem vivido situações que não estão acontecendo como esperado? Aqueles momentos de silêncio de Deus, aqueles dias escuros, né? E o salmista então diz: olha, a minha alma está inconsolável, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Deus, a religiosidade não deixa que esse clamor brote. A religiosidade, ela julga, ela faz você parar antes da dor, antes da exposição da dor, porque a dor carrega em si a oração que vai trazer a solução. A dor carrega em si uma emoção, e a oração que abre portas de solução. Talvez não no sentido, e nós vamos ver que esse salmo não acaba como muitos salmos. Na verdade, os salmos de Asaf, eles acabam assim. Tem outros, tá? Acho que são 7. O salmista Davi, ele terminava com: mas ainda te louvarei, mas ainda. Ele fazia um outro final. Asaf, da família de Asaf, ele terminava como ele terminou aqui. Nós não vemos uma super resposta. Quando eu digo que a dor é o caminho da oração e que ela carrega uma chave para a solução, eu não estou dizendo a solução da tua oração debaixo do que você quer que aconteça, mas a solução no sentido de redirecionar os seus olhos para o lugar certo. Quantos estão entendendo? Pois é, e a gente não ora, a gente não clama, a gente não fala a verdade do nosso coração. Talvez a gente precise orar: Senhor, mostra-nos de novo a tua bondade, a tua beleza, a tua fidelidade, Senhor. É interessante que diante da dor, ele entra, né? Ele está numa crise, e ele entra num caminho, ele não foge de Deus. Né? É importante porque ele não tem um complexo de perfeccionismo que o impede de fazer uma oração verdadeira e sincera. Talvez você tenha que dizer: Senhor, eu errei na escolha, foi errada a minha escolha. Uau, eu nem sei o que você vai dizer ao Senhor. Eu fui dura nessa estação. Eu perdi momentos, eu perdi tempos, porque a gente vai ter que entrar em contato com as nossas dores, da nossa história e de coisas que nós queríamos ter vivido com o Senhor e não vivemos. Então ele não foge de Deus. Ele não tem esse complexo de perfeccionismo. Ele expõe a dor de maneira franca. Ele corre para Deus. Ele dá nome para as suas emoções. Ele mostra o desespero. Ele mostra a angústia. Ele levanta as mãos aos céus. Ele fala que a alma dele está inconsolável. Ele não tem problema em mostrar a verdade, porque toda emoção, se você está escrevendo, escreva: toda emoção é um convite para a oração. Toda emoção é um convite para a oração. Ele clama. Eu quero convidar você a achar a sua dor nesta manhã. Acha a tua dor. Acha a tua dor, para você expor diante do Senhor. Quando a gente vai para o médico, a primeira coisa que ele pergunta muitas vezes é: você está com alguma dor? Por quê? Por quê? Porque a dor e o comunicar da dor pressupõe uma medicação correta. Então nós precisamos entender que a oração é o caminho para nós expormos a dor ao Senhor. Porque a dor é uma porta de entrada. A dor é uma porta de entrada para o realinhamento do Senhor, meu Deus. Entenda.
A dor talvez te leve ao encontro da tua decepção, da tua frustração. E você precisa olhar para ela, porque nesse momento, quando você é frustrado, quando você entende a tua frustração, o Senhor aprofunda a obra dele na sua vida. E Ele te reposiciona no lugar genuíno da adoração, no lugar genuíno de um encontro íntimo com o seu Deus. Quando nós oramos mais, nós vamos reclamar menos. Porque a oração tem destino. E a gente vai direcionar a nossa dor para o destino correto, que é a oração. Foi isso que aconteceu aqui. Não negligencie. Quando nós negligenciamos a dor, nós fechamos a porta do coração. E quando a gente fecha a porta do coração, muitas vezes nós nos desviamos da presença de Deus. E nós ficamos com o corpo presente, mas com o coração ausente. Porque nós não fomos mexer nas nossas decepções. Naquilo que esperávamos. Não finja e não fuja. Diga para a tua irmã, não finja e não fuja. E eu não estou fazendo um convite à depressão. Estou fazendo um convite à verdade. A verdade da palavra, a verdade que o Senhor quer te encontrar nesta hora. Não faça guerra com a sua alma, olhe para ela e veja o que ela está querendo contar. Deixe o Senhor ouvir a sua dor. Clama-me e responder-te-ei, clama-me e responder-te-ei. E ele começa a dizer, eu clamo. O salmista mostra que não é falta de fé. Transforme a emoção em oração. A reclamação muitas vezes é um clamor reprimido. A reclamação às vezes é um clamor reprimido. Porque se aquilo que você está reclamando, você estivesse orando, talvez você transformasse a tua oração em uma saída. Amém? Aleluia. A reclamação muitas vezes é um clamor reprimido. Clamar é adorar. E aí nós vamos entrar na segunda parte do texto, bem difícil. Eu queria que você chamasse essa parte do versículo 4 ao 10 como uma parte. É mais ou menos assim, entre a memória e o silêncio de Deus. É o lugar das dúvidas. Primeiro tem um clamor. Senhor, estou desesperado, minha alma está inconsolável. Eu estou triste, eu estou sozinho. E aí vem o 4. É isso, né? O 3. O 4 mesmo. Não me permite fechar os olhos, eu estou inquieto. Do 4 ao 10. Fico a pensar nos dias que já foram, nos anos que passados. De noite recordo minhas canções. E olha isso, o meu coração medita e o meu espírito. O meu coração medita e o meu espírito pergunta. Faça perguntas. Faça perguntas a você mesmo. Tem um livro do Fernando que é sobre perguntas, as perguntas de Jesus. Jesus trabalhava pedagogicamente com perguntas. Faça perguntas a você e não se preocupe de perguntar a Deus. Ele não pode não responder tudo do jeito que você queria, mas você pode perguntar a Deus. Eu lembro de uma pregação que eu fiz de Abacuque sobre as queixas. Lembra dessa pregação? O lugar das queixas. Queixas de Abacuque. Está lá, pode ler. Nós podemos fazer isso. E ele diz assim, o meu coração medita e o meu espírito pergunta. Ele pergunta. Essa parte do cântico aqui é muito ousada, é cheia de lamento, é cheia de honestidade. Nesse momento aqui, ele pensa que muitas coisas não foram, talvez, resolvidas. Que as coisas não estavam acontecendo como ele queria. E o salmista, então, veja bem, ele não entrega apenas a dor, ele entrega as dúvidas, as perguntas. Ele entrega.
entrega ao Senhor. Deixa eu ver onde a Leia está. Cadê? Você fez ou não esse tipo de oração? Queridos, eu quero dizer que é uma chave. Isso destranca portas, quebra a religiosidade e libera você para ouvir o Senhor, o que o Senhor quer falar com a tua vida. Porque algo Ele vai falar, e você pode ter certeza. Porque diz, clama a mim e responder-te-ei. Coisas grandes e terríveis que você não sabe. A gente está tão apegado à teologia do receber, que nós já achamos que receber é o carro, ou é o marido, ou é o emprego, ou é a viagem, ou é... A gente está muito esquisito. A gente está pensando muito nas coisas terrenas. E o Senhor quer responder coisas grandes e terríveis sobre o teu relacionamento com Ele. Sobre como é viver com Ele. Sobre como é estar nele. Como é pertencer a Ele. Como é cruzar a linha de chegada e chegar naquele dia junto dEle. É sobre isso. É sobre isso. O salmista entrega então as suas dúvidas. E a gente pensa, uau, será que eu tenho fé, né? Será que as minhas dúvidas, como que está a minha fé? A fé é a certeza das coisas que se esperam e não vêm. Nesse interim, a pergunta pode acontecer. Salmos inteiro, do começo ao fim. O salmista diz, onde o Senhor está? Aí depois ele responde, bom, se eu subir o Senhor está lá, se eu descer o Senhor está lá, acho que o Senhor está aqui. E assim segue, e assim segue. Honestidade diante do Senhor. Então, o salmista aqui diz, Deus mudou. Ele me rejeitou, a sua graça se foi. É isso que está aqui, ó, no texto. E o seu amor, sua promessa acabou? O Altíssimo saiu de cena? Uau! Se ele saiu, eu não quero. Eu não quero que ele vá embora, eu quero que ele volte. O teu clamor pode atrair de volta. Não foi isso que ele falou? Ele disse assim, então eu pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais, ele pensou. Desnude a sua alma diante do Senhor. Quando nós fazemos perguntas, nós damos oportunidade para a verdade aparecer. Quantos aqui tem algumas perguntas? Nós damos oportunidade para a verdade aparecer. E é interessante, minhas amadas irmãs, que aqui, do versículo 7 até o 9, tem um ponto de interrogação. O ponto de interrogação não é um ponto final. Não é? Sim ou não? Ponto de interrogação é só uma pergunta. Então, nós precisamos cuidar, porque a reclamação é um ponto final. Deus se esqueceu de mim. A graça se foi. Né? O que mais que ele diz? Ele diz, Deus se esqueceu. Ele diz, o amor do Senhor foi embora. Cadê a promessa? Não tem promessa. A reclamação, ela é um ponto final. Mas a pergunta é, será que eu estou pensando certo? Será que é isso mesmo? Acabou a promessa? O Senhor se esqueceu de mim? Qual parte, Deus, da história que eu perdi? Onde o Senhor está trabalhando? São perguntas. E aí, queridas, no versículo 11, tem uma decisão, e diga comigo, uma decisão muda a direção. Uma decisão muda a direção. Depois da dúvida, ele lembra. Olha para a tua irmã e diga, lembra. Lembra, aleluia. Ah, o meu coração está aquecido pelo Espírito, para poder permitir que eu traga de volta à memória aquilo que me dá esperança. Eu recordarei dos feitos do Senhor.
Eu achei a saída. Eu achei a saída. Eu vou me lembrar do que o Senhor já fez. Quantos já viveram milagres do Senhor? Levante a sua mão. Levante mais alto que você puder e adore a Ele nesse momento. Ah, Senhor, eu vou me lembrar. Eu encontrei a saída. Eu encontrei a saída. Eu vou me recordar. Recorde o que o Senhor já fez. Ah, meu Deus, o meu Deus, sabe o que Ele fez? Eu vou meditar nas suas obras. Eu vou considerar os seus feitos, os teus caminhos. Eu vou considerar. Não seja presunçoso em presumir o futuro. Você não sabe. Mas você já sabe do que Ele fez. Você já sabe da obra da cruz, da redenção em Cristo Jesus. E de quando na cruz Ele disse: está consumado. Ele abriu um novo e vivo caminho para que você tenha acesso ao trono da graça e encontre oportunidade, encontre graça no dia da necessidade. Você já sabe. Você já sabe que o escrito de dívida que era contra você foi rasgado. Você já sabe. Você já sabe quem Ele é. Você já sabe. As memórias, Ele diz: eu vou entrar neste lugar, as memórias dos feitos do Senhor. A dor não é eterna, Ele está dizendo à sua alma. Os feitos do Senhor são eternos. Permanecem para sempre. A sua palavra permanece para sempre. Aleluia. Aleluia. O problema é que nós não estamos construindo memórias certas. Nós estamos superficiais e nos esquecemos da redenção. Nos esquecemos das intervenções. E aí, nós ficamos somente nas perguntas, nas reclamações, e nos esquecemos de quem o Senhor é, do que Ele é, do que Ele é. Quando nós vemos a ceia, Ele diz, pegando Ele o pão, deu graças, partiu, deu aos discípulos e disse: esse é o meu corpo, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, Ele pegou o cálice. A memória do que o Senhor fez. Guarde isso. Se você está escrevendo, escreva isso. Nossa vida depende muito mais do que já foi feito do que vai ser feito. Sua vida depende muito mais do que já foi feito do que o que será feito. Nós temos aprendido errado a esperar os feitos. O maior feito e o maior presente é Cristo. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. O que mais você está esperando? Por que o teu coração está tão árido? Será que você se esqueceu das promessas? E eu quero compartilhar um testemunho com você. Ele diz: meditarei então nas obras do Senhor. Vou meditar no Deus que liberta. Vou meditar no Deus que abre caminhos. Eu vou meditar no que é impossível. No Deus que vence, no Deus que é fiel. No Deus que venceu a cruz. Que está sentado à direita de Deus Pai, intercede por nós, que não perdeu o controle de nada, que é o mesmo ontem, hoje e sempre, que inclina os seus ouvidos para ouvir a minha oração, que prometeu que estaria comigo todos os dias da minha vida até a consumação dos séculos, através da ação do Espírito. A nossa esperança não é vaga, não é uma coisa vaga que diz vai dar tudo certo. A nossa esperança é Cristo. Quantos entendem a diferença?
Não é sobre o que vai dar certo, é sobre o que já deu certo. Mas, na infinita misericórdia do Senhor, nós temos intervenções sobrenaturais na nossa vida. É isso que eu perguntei, quantos já viveram intervenções de Deus? Quantos já viveram movimentos do Espírito que você fala, isso foi Deus na minha vida. Ele me pegou, Ele me trouxe, Ele me aproximou. E eu vivi uma experiência que eu quero compartilhar com você. Eu nunca tinha organizado esses vídeos, mas o ano de 2024, a minha filha, a Júlia, depois de 5 anos tentando uma gravidez, já tendo feito FIVs aqui no Brasil, né? Ela engravidou em março de 2024. Eu quero que você acompanhe as datas comigo. E ela engravidou e vocês imaginam, né, a alegria que foi. Naturalmente, não foi da FIV. As FIVs não deram certo. Ela engravidou naturalmente. Eu me lembro do dia em que ela ligou. Foi no dia 19 de março de 2024. Ela ligou e mostrou o teste. Foi uma alegria tremenda. Nós estávamos perto da data de irmos para o Love. Ali no cruzeiro que a gente fez, né? Algumas pessoas aqui foram. E muito felizes, esperando o primeiro ultrassom. E aí veio o primeiro ultrassom e nada foi encontrado. Eu lembro de estar no navio e fazer a primeira ligação. Era final de março. E ela disse, nada estava ali não tem nada. Eu falei, não, mas é que ainda não deu tempo, é muito pequeno. E assim foi. Até que no dia 8 de abril, ela teve realmente uma gravidez ectópica. E ela então teve que tirar uma trompa. E o bebê que estava ali, não é? Eu lembro que soube disso no sábado de manhã. Eu comprei uma passagem à tarde. Às 4 horas da tarde, eu comprei uma passagem do sábado, dia 7 de abril. E fui para lá. Cheguei lá. Ela estava saindo do hospital e estava em casa. Meu genro foi me buscar. E eu falei, eu vou viver essa semana de luto aqui. E eu não sabia como viver aquele momento, como nós acabamos de ver, de dificuldades, de medos, né? De incertezas. E eu quero convidar você de novo a lembrar coisas que o Senhor fez, porque naquele momento e naquela semana, eu fiquei só uma semana, mas eu fiquei orando, eu fiquei profetizando, eu fiquei declarando os feitos do Senhor. E eu queria colocar para você, porque eu registrei, eu gravei a minha oração. Entre o dia 9 e 11 de abril de 2024. Coincidentemente, nós já tínhamos uma passagem comprada. Nós íamos fazer um cruzeiro em janeiro de 2025. Estão acompanhando? E nós já tínhamos comprado. A gente sempre compra coisa com muita antecedência. Tinha comprado o janeiro anterior. Abril estava fora, né? E eu já tinha calculado um pouco a data do nascimento do bebê de março. Presta atenção, né? A gente faz essas coisas. Quem mora com filho longe tem que programar. Então eu fiz isso. E aí eu sabia que eu estava lá em abril e que eu iria voltar em dezembro. Eu vou voltar aqui em dezembro. E a data da volta era dia 30 de dezembro de 2024. Já estava com a passagem comprada. Então eu orei. E eu quero que você veja a oração. Você pode colocar, por favor? Senhor, essa é a minha oração. Pode aumentar, Deus, que eu possa voltar aqui
em dezembro, com vivas de júbilo, que eu possa voltar aqui, neste lugar, Senhor, feliz pela notícia de ver um bebê vivo se desenvolvendo perfeitamente no útero da Júlia. Que eu volte aqui, Senhor, com vivas de júbilo, que o Senhor transforme o luto, o pranto em dança. Senhor, que nós possamos ver as Tuas maravilhas, que nós possamos dançar sobre a dor, que nós possamos declarar e testemunhar do que vimos e ouvimos, Senhor. E eu oro, Deus, apressa-te em vir ao socorro da Júlia, socorro da Júlia. Vem soprando as cinzas, vem liberando esperança, vem liberando os ouvidos para ouvirem a Tua voz, vem liberando o coração para receber esperança e fé. Vem, 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 que haja alegria na tenda dos justos. Senhor, Aleluia. Senhor, essa é a minha oração. Você pode ficar em pé.